Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o nosso assunto de domingo, nosso papo de domingo, que hoje vai ser diferente do papo de domingo que a gente costuma fazer. Deixa eu só esperar que o pessoal tá entrando. O Afonso já entrou, a Aline também, o pessoal tá entrando. Tá aqui um ok. Isso aí, o Afonso deve estar entrando. Olá pessoal, Clarissa, Andressa. Bom E aí, dia, Afonso, boa tudo bom? tarde aí, boa noite para você. Aqui boa noite já. E aí, boa É, tarde. boa tarde, está solão bonito aqui hoje. Hoje fez um dia bonito aqui também. Não sei Sim. se você sabe, Afonso, domingo, todo Ah, domingo às 8 horas da noite, eu tenho um programa ao vivo que chama Papo de Domingo. E nesse papo de domingo eu converso com as pessoas, assim, 10, 15 minutinhos para dar uma dica para eles, para durante a semana eles aplicarem, para poder que conseguir legal. mais performance, conseguir melhorar a agenda. E a gente está com esse papo de domingo já há bastante tempo. E o papo de domingo eu costumo transmitir nas 3 redes sociais, no meu Instagram, no Facebook e no YouTube. Que Hoje, como a gente legal. está fazendo a nossa live, o papo de domingo está só no Instagram, vai ficar gravado aqui para o pessoal do Instagram. Então, se o pessoal estiver acompanhando aí nas outras redes sociais, hoje o papo de domingo está aqui no Instagram somente, com o Afonso de novo, que a gente teve um problema técnico na gravação do vídeo e graças a esse problema técnico foi muito bom. A gente está podendo falar de novo para as pessoas que, Afonso, foi sensacional. Muita gente mandando mensagem É, do assunto, do que a gente conversou, que foi bacana, que o pessoal gostou, as pessoas que seguem você, né, que te tem aí como uma referência aí, as pessoas se integrando bastante, os meus seguidores colocando também que foi muito bacana, e cada vez a gente está com mais gente acompanhando, porque justamente essa ideia da gente fazer essa live em conjunto é uma coisa que faltou, uma coisa que nunca tinha. Quando que a gente ia verdade. poder ver 2 profissionais conversando e a gente poder ficar lá bisbilhotando a conversa e É mandando verdade. texto, mandando coisa? Então, quer dizer, É. graças à tecnologia, né? Graças à tecnologia que está permitindo tudo isso. Estou vendo algumas mensagens que está travando. Para você, tá ok aí, Afonso? Não, tá perfeito, perfeito. Às Joia. vezes trava porque como é que fala? A internet das pessoas aí que estão assistindo, às vezes, né, não tá boa, né? Eu Ah, acho. tem. Pode ser. Eu É. mandei reforçar a internet aqui de casa, botei uma super veloz para não ter problema de travar nos nossos vídeos. E aí tava, hoje, esse final de semana eu dei aula, a gente encerrou mais uma turma, acho que a 17ª turma de terapia manual aqui em Cascavel, que eu dou para os acadêmicos. Aí estava conversando com eles, né, a respeito assim, de como está a ciência hoje, né? Aonde a ciência está conseguindo fazer a gente chegar, né, em termos de tratamento, em termos de uma série de coisas. E hoje a gente fala bastante da neurociência, né? Seria a neurociência relacionada ao comportamento, a neurociência das emoções, a neurociência para tratamento de saúde, né? O quão importante é a gente conhecer o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, né? Como o sistema nervoso autônomo funciona, qual a integração dos centros límbicos emocionais com o córtex, com o neocórtex, então as sensações conscientes, inconscientes, o nosso cérebro reptiliano, os instintos que a gente tem. Quer dizer, é fantástico e extremamente necessário a gente conhecer isso, né? E a gente vê cada vez mais, para a gente ter resultado na nossa área, na área da saúde, a gente tem que cada vez mais entrar nessa questão da neurociência, né? Eu sei que você estuda bastante essa questão de neurociência. Como é que está Sim. nos Estados Unidos aí, teus estudos? O que você tem de novidade para contar para a gente aí? Bom, eu estou fazendo um curso, não sei se eu comentei na live acho que foi que a gente fez a última, só sobre aprendizado e eles usam muito a parte de neurociência a nível de neuroplasticidade, como a gente comentou alguma coisa. E aí eles têm adaptado isso ao aprendizado, né? E então eu fiz aí até um rabisco aqui para mostrar para vocês o porquê da importância da gente nós nos aderirmos a um curso como o seu, entendeu, André? É isso que eu até preparei aqui, vou ler uns slides aqui, vou ler uns rabiscos, porque juntei isso que eu aprendi essa semana e aquilo que a gente vem ensinando os nossos alunos, né? Ótimo, manda bronca então, vai lá. É o seguinte, pessoal, bom, se você pensar aquilo que o André falou, nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, se for pegar os animais, né, o animal ele vai viver por recompensa, né?
Ele vai buscar o quê? Aquilo para comer e aquilo para beber, não é isso? Então você nunca vai ver, por exemplo, um tubarão fazendo greve de fome, porque não tem lógica, né? Nós somos seres humanos porque nós queremos como objetivo, como intenção, provocar a mídia, etc., marcar o território, então nós vamos fazer greve de fome. Então, na verdade, o nosso corpo, segundo a neurociência, ela vai se mover em direção daquilo que é mais fácil, né? Então, o que foi criado pela sociedade? Criaram conceitos abstratos, né, André? Que são valorizados pela sociedade onde a gente vive. Então, isso aí vai superar as nossas necessidades primárias. Então, necessidade primária, nós temos três cérebros que a gente fica brigando entre eles, aquele que é reptiliano, aquele que é emocional e aquele que é racional. E isso faz com que a gente vá buscar informações para tentar maximizar a maioria das recompensas. E nós, seres humanos, nós temos, que é um grande problema, né, as recompensas secundárias. E, na verdade, então, como a gente estava discutindo, né, as escolhas que a gente faz na vida nunca dão frutos imediatos. E o brasileiro, ele, infelizmente, não estou aqui para criticar, mas é uma realidade, ele geralmente faz de tudo o mais fácil. Então, ele corta caminho no semáforo, ele passa os outros para trás, ele não respeita a fila. Então, ele vai burlar aquela balança que nós chamamos de valores diferentes, né? Então, o que o cérebro faz? Ele decide e ele simula resultados para o possível futuro. Quando ele simula previsões e muitas vezes não está habituado às frustrações. Então, normalmente, o que nós vimos mentalmente, a gente às vezes se desliga do presente, a gente sonha muito, quer coisas no futuro, mas não faz isso, não faz nada para mudar, não é verdade? Então, aí eu faço a seguinte pergunta para todos que estão me assistindo. Será, pessoal, que hoje, na neurociência, nós podemos prever com precisão o nosso futuro? Não, né? É impossível, né? Então, muitas vezes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher aquilo que é mais fácil. Vou dar um exemplo muito fácil. Você vai lá e quer comprar um carro. Se o vendedor, que ele já tem treinamento, ele te mostra o carro, você sentou nele, você fez um test drive, a possibilidade de você comprar é muito grande se você tem o dinheiro. Porque você experimentou e você está indo o quê? Na recompensa imediata. Então, eu peço para vocês assim, vamos lá. Por que que nós temos resultados? Aí eu anotei bastante aqui. Porque o cérebro, o futuro, ele é só uma sombra do agora, né? Aí eu anotei aqui, pessoal. A função normal do cérebro depende da nossa teia social. Então, ela depende do ambiente que você escolheu para viver. Então, os nossos neurônios precisam dos neurônios das outras pessoas para a gente prosperar e sobreviver. Então, vocês que estão escutando eu e o André, nós não somos donos da verdade, mas nós somos idealistas. Nós trabalhamos como recompensa, a gente tem o dinheiro, obviamente, porque nós merecemos. Nós fizemos por merecer. Nós trilhamos uma decisão e nós fomos para a luta. E aí eu coloquei aqui, habilidades sociais possuem profundas raízes com o nosso circuito neural. Isso é um novo campo de estudo na neurociência, que é chamado aqui nos Estados Unidos de neurociência social. Nós trocamos energias uns com os outros, né? Nós nos retroalimentamos quando a gente vai curar essas pessoas. Qual que é o prazer do André quando ele terminou a primeira turma em Cascavel? Ele falou, Afonso, aquilo que me dá o maior tesão, desculpa, não sei se pode falar a palavra, não, mas o que me motiva é mudar as vidas das pessoas. Isso me motiva. O dinheiro é consequência. E aí, o que a gente faz, pessoal? A gente forma grupos. Como aqui nós estamos criando um grupo entre os alunos do André, entre os alunos nossos do Instituto Salgado. E aí, o que a gente faz? A gente seleciona essas pessoas que vão cooperar mutuamente, né? Por um vínculo social, e o vínculo social que nós estamos criando aqui, pessoal, com o curso, né, FFS, que vocês vão ter do André, nós vamos formar uma importância evolutiva. Então, vínculo social pela neurociência tem evolução, tem importância evolutiva. É por isso que quando nós nos sentimos rejeitados, nós sentimos dor, pessoal. Quando você tem uma pessoa que tem bullying, então o que é se sentir rejeitado?
sou fisioterapeuta, mas tenho vergonha de dizer que sou fisioterapeuta. Você pega um médico, o médico ele tem prazer, ele tem honra, ele tem orgulho de ser médico. E nós temos que bater no peito e sermos orgulhosos de sermos fisioterapeutas. Eu, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma. E ainda na hora que você chega aqui e fala para um chofer de táxi, para qualquer um aqui no estado, diz, sou fisioterapeuta, os caras falam, nossa, é isso que nós estamos tentando fazer no Brasil. Os caras do COFIT fazem isso, do CREFIT. Você acha que eles trabalham por dinheiro, pessoal? Se desculpa. Alguns falam, não, eu trabalho para o ego. Ego só dá problema, pessoal. Não, nós trabalhamos por um ideal de mudar isso aí. Aí eu escrevi aqui, nós temos que lutar para pertencer a um grupo, uma classe do sucesso, a uma classe que coopera junto e que nós vamos tecer, então, o orgulho, né, dentro da classe de fisioterapia. Quando a gente faz isso, a gente se vincula com os outros e vem uma palavra do grego que chama-se eu, sociedade. E eu significa, em grego, bom, né? E aí é por isso que nós nos montamos em tribos, em grupos, em nações. E eu lembro da Vivian, esposa do André, falando assim, nossa, mas o pessoal seu se adere. Isso aconteceu depois que veio a microfisioterapia, pessoal. Por quê? Porque nós não concorremos uns com os outros. Nós choramos as nossas derrotas, mas nós nos alegramos na nossa vitória e nós vamos discutir o porquê que nós não estamos indo para frente. Então, o verdadeiro progresso, segundo a neurociência aqui nos estudos dos Estados Unidos, só é possível com alianças. É isso que nós estamos fazendo. Nós não fizemos aqui que é bonitinho para eu fazer o André ganhar dinheiro e eu ganhar dinheiro. Não, pessoal, isso não. É para a gente crescer juntos, né? E um dos fatores mais importantes na riqueza e complexidade deste mundo é, então, fazer alianças, mas alianças que são sadias, né? E aí, quando a gente se preocupa com os outros, quando a gente pensa nos outros, como hoje, puxa, essa noite, sem brincadeira, eu quase não dormi, que fiquei pensando, putz, André, vamos fazer de novo, vamos gravar e nós temos uma responsabilidade. A gente ativa o córtex pré-frontal medial. E isso só é possível quando você pensa no bem dos outros, pessoal. Quando você pensa naqueles cursos que eu vejo aí com coaching, que eu falei que o André, né, sabe muito bem disso, que é tudo demagogia da boca para fora, os caras ficam, imagina o carro que você vai ganhar. Não, pessoal, então vamos lá. Neurocientificamente hoje, quando você se preocupa realmente com os outros, para o benefício dos outros, você ativa esse córtex pré-frontal medial e isso só acontece quando você tem relacionamento. Quando você pensa em algo de um objeto inanimado, tipo um carro, eu quero ter dinheiro, isso não acontece. Por isso que muitas vezes você não consegue ter resultado legal com o curso que você fizer. Eu vou fazer a escola de Madrid, mas não sou um bom osteopata. Eu vou fazer a escola do André, não consigo manipular, não consigo ganhar dinheiro com a minha franquia, né, da coluna. Não, é porque você não se vinculou naquilo que você tem que vincular com um próximo. Aí eu escrevi aqui, mais ou menos, pessoal, nós nos aderimos para conquistar as vitórias juntos. E no final, eu escolhi aqui, navegamos pelo mundo social, avaliando as intenções dos outros e sempre nosso cérebro faz avaliações sociais constantemente. Então, da perspectiva evolutiva, a empatia é uma habilidade útil, mas a empatia, pessoal, ela é limitada. E aí, quando a gente realmente pega técnicas que vocês vão ter no curso, que são instrumentos estudados. O André vieram para cá, gastaram dinheiro, vem anos estudando como a gente vai fazer isso com ferramentas que são eficazes. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, neurocientificamente, nós criamos essas alianças para que a gente pudesse, então, colocar essas ferramentas de maneira adequada, então, para toda a população, seja do Instituto Salgado, seja não pertencente, né, à parte do André Pegas, mas outras pessoas que virão. Então, eu falei rapidamente, é isso que eu li essa semana, André. É isso aí, Afonso. Olha, você falou mais ou menos, mesmo sem fazer o FFS, você deu assim, um bom resumo do que a gente aborda lá. Porque o que a gente aborda lá é justamente isso. Primeiro, nós somos animais sociais. Então, nós temos uma estrutura cerebral própria para ser animais sociais. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto. Quantas vezes nós usamos este cérebro reptiliano, por exemplo, dentro da nossa empresa? Quer dizer, você está sendo como um animal instintual dentro da sua empresa. Não, você tem que usar a tua parte mais nobre. Você tem que integrar esse cérebro reptiliano com o teu cérebro emocional, com a tua zona límbica, com a razão, pensar com razão, interpretar tudo isso, entender suas emoções, porque o Daniel Goleman fala assim, inteligência emocional são duas habilidades, a habilidade social
e a habilidade pessoal. Então, eu tenho que ter conhecimento de mim mesmo, das minhas próprias emoções, dos meus limites, onde eu posso, onde eu não posso chegar, a maneira com que eu tenho que fazer, o que eu preciso aprender ou não, e as habilidades sociais. Quer dizer, eu preciso me interar com as outras pessoas, criando conexões, criando redes do bem. Então, por exemplo, você pega lá, você vai falar sobre como funciona, por exemplo, uma estrutura de venda. A venda só é uma boa venda se ela é boa para quem vende e boa para quem compra. Né? Então, o Muito negócio tem que bom, ser muito bom. ganha-ganha. Ele tem que ser bom para mim e bom para você. Se ele for só bom para mim e não para você, vai acontecer uma única vez, não acontece mais. Então, a gente trabalha sempre dentro de um sistema que a gente chama de sistema ganha-ganha-ganha. Todos precisamos ganhar. Então, isso é muito importante, que as relações, as conexões vão ser duradouras. E tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que eles pegaram grupos de executivos de grandes empresas por performance. Então, eles fizeram uma escala do melhor para o pior. E eles pegaram como essas pessoas, o quanto essas pessoas têm de conexões nas redes sociais de internet. E, Perfeito. coincidência ou não, seguiu a mesma ordem. O executivo que mais conseguia fechar negócios era o que tinha o maior número de contatos nas suas redes sociais. O que foi em segundo estava em segundo lugar, o que foi em terceiro estava em terceiro lugar. Então, a gente precisa das conexões sociais. Só que aqui no Brasil, pela imaturidade nossa, o que a gente entende? Como concorrente. A gente entende o nosso colega como um concorrente, como uma ameaça. Então, a gente trabalha numa selva se sentindo ameaçado por todos os lados. Aí Perfeito. ativa o nosso simpático, a gente trabalha numa situação de luta ou fuga o tempo inteiro. Então, o teu trabalho ele vai ser, você vai consumir tanta energia para você trabalhar, a tua mente vai ficar tão focada na tua sobrevivência, na tua luta ou na tua fuga, que ela anestesia, que ela amortece a tua mente criativa, o teu córtex pré-frontal acaba fica anestesiado, quer dizer, você não consegue ter planejamento futuro, você não consegue entender como é que a tua empresa vai crescer, você não consegue estruturar novas conexões, você fica naquela sobrevivência do dia a dia. Aí a gente ouve muito assim, que a vida é uma guerra, todo dia é uma batalha, porque é realmente como a pessoa se sente que todo dia ela está levantando para uma batalha, que ela precisa sobreviver todo dia aquela batalha, porque ela tem o trabalho dela, ela tem as relações sociais, as relações profissionais como uma ameaça. Ela precisa sobreviver. A pessoa entende assim, para eu crescer, Afonso, você precisa falir. Sim, Né? sim. Ela não tem aquela compreensão da colaboração, do cooperativismo. Podemos crescer todos juntos. Né? Vamos nos associar, vamos fazer grupos de pessoas com o mesmo ideal para nós todos nos fortalecer, para nós todos poder passar nossas experiências para que todos possam crescer. Então, a noção da competição é uma noção muito atrasada. Né? Os países desenvolvidos trabalham muito com a cooperação, como a gente falou na aula passada, né? No Vale do Silício, como é que eles trabalham em cooperação, em coworking, todo mundo junto, compartilhando ideia, porque isso é que funciona. Então, você estruturar, você entender pela neurociência o comportamento, porque aí nos Estados Unidos eles estudam assim, uma pessoa que teve muito sucesso, o que essa pessoa pensa? Eles começaram a ver que é comum, é mais ou menos comum o pensamento delas. Elas se preocupam com o próximo, elas se preocupam em ganhar, mas em doar, elas se preocupam em compartilhar, elas se preocupam com o crescimento dos outros, não só com o crescimento dela, o bem que ela vai fazer para a sociedade, o legado que ela vai deixar para a sociedade, o que ela quer ensinar para os outros, o que ela quer mostrar para as pessoas, é em conjunto. E aqui no Brasil a gente vê muito assim, eu quero fazer sucesso para eu ser rico, para eu comprar as coisas que eu quero e para eu ficar tranquilo. Já a pessoa tem um pensamento egoísta só nela e ela quebra as conexões. Ela é uma pessoa isolada, que trabalha sozinha, que trabalha fechada, é muito mais difícil, ela não tem conexões, ela acha que todo mundo está querendo passar a perna nela. Isso é uma imaturidade emocional. A pessoa entende que os outros são uma ameaça. Na verdade, os outros são a sua maior ajuda. Mas a gente precisa saber usar, precisa saber se conectar com as pessoas corretas. Eu brinco assim, se o seu cliente... Se você trabalha, por exemplo, numa clínica e você quer pegar a classe A da tua cidade, não é no bingo da igreja que você precisa ir. Você precisa ir no jantar, nos eventos, onde vai estar o teu público e fazer a conexão com essas pessoas. Né? Então, as pessoas elas querem ter um público, mas elas se relacionam com um público diferente. Elas querem chegar numa classe social, mas o meio que elas vivem é em outra classe social, é incompatível. Então, é muito mais difícil a pessoa estabelecer conexões produtivas, prósperas, que vão levar ela a algum lugar. Ela fica andando em círculo. E eu vejo muito isso. A pessoa, os amigos dela são todos quebrados, mas ela quer ser próspera. Vai ser muito mais difícil ela conseguir isso estando presa a esse círculo de amizade. Ela precisa de novos amigos, ela precisa
ter outras visões, ela precisa ter uma conversa produtiva como a nossa, que conversando a gente aprende, conversando a gente pensa em coisas para melhorar, ou seja, essa prosperidade na conversa, na amizade e tudo mais é fundamental para que a gente vá sempre para cima, senão a gente fica parado e olhando para trás, aí tem dificuldade de sair do lugar, né? Eu fico vendo aquilo que a gente conversou na live, né, passada. O que mais tem no Brasil, vou repetir, até o pessoal deu risada, é a taxa de inveja. Essa taxa de inveja acontece e nos limita a nossa concorrência. Como você falou, o nosso cérebro digestivo fica gastando energia do lutar ou fugir, né, pela sobrevivência. E o que eu mais escuto e eu escuto isso muito de alunos que entram na escola e falam para a escola: não vende mais curso de microfisioterapia, o mercado já está saturado. Saturado. Pessoal, esse tipo de pensamento minimalista é que faz com que o nosso Brasil não vá para frente. Aqui nos Estados Unidos, como você falou, pessoal, o que mais se faz aqui é to share, quer dizer, eu quero compartilhar. Eu quero, é por isso que as doações aqui é o país que mais doa. Tanto que tenho um acordo com um jogador da NFL, porque no pós-doutorado, no doutorado meu, você sabe que eu desenvolvi o capacete para concussão e nós somos a única equipe do mundo que fez um duplo cego randomizado, né? Demorou 2 anos e meio, com concussão, com motoqueiros aí do Brasil que bate a cabeça. E nós somos chamados pela NFL dos Estados Unidos para fazer pesquisas. A NFL, na primeira reunião, falou: nós temos aqui 4 milhões de dólares para investir na sua pesquisa. Não vai vir um tostão para mim, não vai vir um tostão, mas vai para benefício do estudo de concussão cerebral. E aí esse jogador falou assim: Afonso, você precisa montar uma ONG. Quer dizer, nós já tínhamos acabado de montar uma ONG aqui, porque o meu sonho foi sempre esse. Falei: Deus, quando eu tiver uma retaguarda financeira, eu quero também fazer aquilo que eu sempre quis. Criamos uma residência em fisioterapia integrativa, onde eu pago, isso eu quis falar publicamente, talvez até você não saiba, isso é feito pela Unifil em Londrina, e nós pagamos R$ 2.500 para cada residente por mês, para ele aprender a mudar a vida de outros. Então, nós temos 2R1, 2R2, e nós somos pessoas idealistas. E é isso que eu vim fazer aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, quando eles encontram uma pessoa, né, da América do Sul que quer fazer isso, sabe o que eles falam, André? Eu vou investir. Eu vou investir na sua ideia. Tive uma reunião com a minha contadora, e a contadora falou assim, tinha uma ONG da Venezuela, a Venezuela quebrada com a guerra civil e tal, e aí eles tinham medo de não receber doações para aplicar na Venezuela. O americano não pensa nisso. Ele pensa que lá tem sofrimento humano, então vamos entrar. Eles criam guerra, mas nós não podemos generalizar. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós temos, eu concordo plenamente com você, que nós temos que mudar a nossa cabeça, mas tem que ser radical, né, André? Não sei que se você, dentro da abordagem que você faz, eu vejo que as pessoas realmente saem mexidas emocionalmente, mas saem com um caminho trilhado, com uma luz no fim do túnel. Como eu vou repetir aqui o que eu falei nas outras lives, pessoas que não conseguiam usar micro, que não conseguiam ser fisioterapeutas decentes, pessoas que têm sucesso, pessoas que sejam felizes, pessoal. Porque uma pessoa feliz, ela faz o que ela gosta. Então, elas mudaram. Eu queria que você falasse um pouquinho, na prática, o que vocês vão fazer de lavagem cerebral com seus alunos. Então, é justamente isso, né? A gente vai trabalhar com a neurociência, né? Estudos baseados na neurociência, mas mostrar para o profissional que está fazendo o curso como ele usar a neurociência em prol do próprio sucesso, usando as ferramentas que ele tem. Porque as pessoas, e eu também acreditava nisso, que o que iria fazer o meu sucesso era a técnica que eu trabalhava, né? Eu acreditei muitos anos nisso. E a gente para perguntar, eu parei para ver assim, mas por que tem osteopata que tem a mesma técnica que eu, mas que não tem sucesso? Por que tem pessoas que trabalham com a fisioterapia convencional, que eu criticava demais, que tem um grande sucesso? Então, não é a técnica que faz. Então, aonde está o problema? Aonde está esse sucesso? E aí eu descobri que está aqui, ó. Está dentro da nossa cabeça. Nosso sucesso está aqui dentro. Eu preciso estruturar a minha mente. Minha mente precisa entender como eu preciso trabalhar ela, me trabalhar, criar as estratégias para poder seguir. Então, lá no FFS, o que a pessoa vai aprender? Primeiro,
ela entender a ela mesma, a habilidade social, a habilidade pessoal. Então, ela vai... Qual é a habilidade emocional pessoal? Então, quem sou eu? O que eu penso? Qual é o meu perfil? Como eu ajo? Qual é o meu perfil comportamental? Os americanos desenvolveram aquele sistema DISC, que divide as pessoas em 4 perfis comportamentais. Eu me enquadro em qual perfil comportamental? Qual é o meu estilo, então, de fazer as coisas? Me entender primeiro. Qual a educação que eu tive? Quais os programas que foram instalados na minha cabeça durante a minha infância? Foram programas limitantes? Foram programas castradores? Foram programas estimulantes? Porque muitas pessoas, por exemplo, eu conheço fisioterapeutas que não prosperam porque eles falam para mim assim, Afonso, ó, minha família é muito pobre, o que eu conquistei já tá bom. Né? Então, se a pessoa ela não tem uma perspectiva, ela se baseia na pobreza da família e não no sucesso que ela pode alcançar. Então, ela olha muito o passado, ela é presa ao passado, ela aprende comportamentos. Por exemplo, eu entendi que o meu comportamento de gastar, né, o comportamento que eu tinha de gastar todo o dinheiro que eu ganhava, era uma coisa que estava guardada na minha cabeça, porque eu ouvi muitas vezes durante a minha infância a frase: eu não tenho dinheiro. Meu pai falava isso para mim o tempo todo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E quem era eu para ter? Se meu pai não tinha, eu sou fiel ao meu pai, eu sou fiel à educação do meu pai, eu tenho uma fidelidade emocional aos meus pais. Se meu pai não tinha, por que eu poderia ter, ou por que eu deveria ter? Eu entendi que eu não poderia ter. Então isso cria um comportamento que me levava a gastar tudo. Uma coisa que a gente precisa entender: nós temos comportamentos. O que é o comportamento? Ele é a resultante dos nossos pensamentos. Então, tudo que tem rodando na nossa cabeça, a resultante disso dá o nosso comportamento. Então, um comportamento agressivo, um comportamento carinhoso, um comportamento de alto risco. O que é esse comportamento? Então, ele é a média dos teus pensamentos. Só que 15% só do nosso comportamento é consciente. E 85% do nosso comportamento é inconsciente. Então, por isso que as pessoas falam assim, olha, eu sei que eu preciso emagrecer. Começa a fazer a dieta e para no meio do caminho. Porque o consciente dela sabe que precisa, mas quem manda não é o consciente. Quem manda é o inconsciente. Quer dizer, quando a pessoa, então, ela entra num comportamento automatizado, começa a valer o que está no inconsciente. Aí ela abandona. Aí ela para no meio. Aí ela não consegue avançar. Então, o que tem nesses 85% do teu inconsciente que te freia de ir para frente? Quais as mensagens que tem aí dentro? O que você ouviu na tua infância? O que você entende de mundo? O que é o sucesso para você? O que significa dinheiro para você? Porque para muitas pessoas, dinheiro é sujo. Se você tem na tua mente que dinheiro é sujo, a tua mente, como você falou, o nosso cérebro reptiliano é o cérebro que aproxima a gente do prazer e que afasta a gente da dor. Se eu dou a informação para minha mente que dinheiro é sujo, ele vai me manter longe do dinheiro, porque ele não quer me manter perto de uma coisa suja. Ele quer me manter perto de uma coisa que me dá prazer, que é boa. Então você cria aquele antagonismo. Eu percibo dinheiro a minha vida inteira, eu quero dinheiro. Mas na minha mente eu tenho uma informação que dinheiro é sujo e minha mente reptiliana fica me afastando, me dando comportamentos para o dinheiro sair da minha mão. Então entender isso, mudar de uma vez por todas, criar uma rotina produtiva, colocar bons hábitos na tua vida, como criar esses bons hábitos, como persistir nesses bons hábitos, como você faz para criar um loop de hábito que vai se manter, que não vai acabar. Então, os 3 pontos do hábito: tem que ter o gatilho, tem que ter o hábito, tem que ter a recompensa. Então tem que estar claro, se eu quero ler todos os dias, qual a recompensa que isso vai me trazer? O conhecimento. Então, depois que você acabar de ler, você fique feliz com o conhecimento que você adquiriu, porque essa felicidade vai descarregar hormônios no teu organismo, que de todos os dias você ler e ficar descarregando esses hormônios no teu organismo, você vai criar uma dependência desses hormônios e você vai criar um comportamento para continuar tendo esses hormônios da alegria o tempo todo. Você vai se viciar nisso, como a gente vicia em esporte radical, como a gente vicia em cigarro, como a gente vicia em drogas. Você se vicia ao componente químico neuronal que vai estar na tua sinapse ali. Então, como criar esses hábitos positivos para eles se manterem na nossa vida? Tudo isso a neurociência já sabe e ensina a gente a fazer. Só que a gente no Brasil tem pouco acesso a essa informação, ou nenhum acesso a essa informação, ou são informações que não nos interessam saber. Porque a gente acha que aprender uma técnica de tratamento é o que vai levar a gente para o sucesso. E eu vi na minha vida que não era isso. E quando eu transformei, quando eu entendi e mudei a minha vida, aí eu falei, agora eu encontrei um propósito, eu preciso levar esse conhecimento para as outras pessoas. As outras pessoas precisam saber isso que eu soube, para que elas não demorem 20 anos para conquistar o que eu conquistei. Aí me perguntaram, Amém. para que você está fazendo isso, André? Para que você está fazendo isso, André?
Eu falei assim, justamente para poder ajudar as outras pessoas. Aí me perguntaram assim, mas o que você tem já não tá bom? Aí eu respondi assim, tá só começando. Tá só no começo. Amém, Entendeu? amém. Tá só no começo. Eu escutei isso de você, até anotei aqui. O Lisandro escreveu, muitas pessoas falaram aí, desculpa, né? O Lisandro escreveu que a crença limitante, né? Porque isso são crenças limitantes, né, André? Que É. nós recebemos. Hoje a gente sabe que em Ratinho você consegue passar no mínimo a 4 ou mais gerações. Isso vão passar. Essas crenças têm que ser quebradas. Tem que A minha quebrar. escola, ela mudou, André, há 14, 15 anos atrás, quando eu conheci a micro, a leitura biológica, o Saike, que trabalha com metas, quebrando crenças limitantes. Só que Uhum. algumas pessoas, como você falou, não sabem que 85% está no inconsciente. E se está no inconsciente, por que às vezes algumas pessoas têm resultado tendo as mesmas técnicas e as outras pessoas não têm resultado? Então, quando você Exatamente. fala isso, mas você trilhou um começo, um meio e um fim e deu um caminho para essas pessoas, como você falou comigo, né, quando a gente estava conversando aqui nos Estados Unidos, eu quero fazer isso porque eu quero mudar a vida das pessoas, eu até anotei aqui. O Lisandro teve essa crença que o pai dele falava assim, pai, mãe, não sei, né? Mais vale um gosto que dinheiro no bolso, né? Aí a Fátima escreveu, dinheiro não é capim. E assim vai. Então, nós não temos que culpabilizar os nossos pais, os ancestrais, pelo aquilo que eles não tinham de conhecimento. E isso que nós estamos discutindo aqui é mostrar para vocês que tem pessoas que quebraram a cara, se alinharam e tiveram sucesso. O Christian, que trabalha comigo, né, meu braço direito, ele fala: eu só acredito nas pessoas que falam aquelas que tiveram sucesso. O André é um case de sucesso, nós somos case de sucesso, então nós podemos falar. Então, eu vejo assim, as pessoas, elas criam essas crenças limitantes, como você falou, e criam essa concorrência, onde às vezes a pessoa fica preocupada que na cidade pequena dela, 3, 4 fazem a mesma técnica, e a gente vê que algumas pessoas que você não dava um vintém estão explodindo, porque são pessoas, muitas vezes, que fecham os olhos, receberam a informação do André ou do Instituto Salgado, põem em prática para ver. Tem pessoas que fazem os nossos cursos, André, e que ficam questionando a rebiboca da parafuseta. Eles chegam à crença tão limitante de falar assim, se isso não tiver provado, eu não consigo executar. Olha só, eles colocam, né, o muro na frente das pessoas, né? Então, essas quebras de paradigma, essas quebras de crença, né? Que nem o Lisandro está falando aí, é quebrar a crença e aprender com os erros, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho destas crenças que vocês têm feito, né, no FFS aí. Então, porque assim, a gente tem que entender assim, a pergunta não é se eu tenho crença limitante, né? A pergunta é quantas eu tenho, né? Porque todos têm. Por quê? Porque Boa. as crenças limitantes, elas, quando elas se instalam na mente da criança, é com uma intenção de sobrevivência, de proteção, né? Então, quando a criança, por exemplo, ela vai sai com os pais, vai na casa de uma visita, por exemplo, e a criança vai lá e fuça numa gaveta da casa da visita, o pai vai lá e bate nela e fala: não faça isso, fique do meu lado, seja uma criança comportada. Ele colocou uma crença na cabeça da criança. Eu não posso me mexer, eu tenho que ficar quieta, porque daí eu não apanho. Então, essas crenças, a mente da criança usa com o intuito de sobrevivência. Então, isso foi importante. O problema é que a criança cresce e a criança continua lá. A criança continua bloqueando a ação. Então, é aquela criança que tem dificuldade, por exemplo, de negociar, de ser um vendedor. Porque lá atrás, quando a criança tentou fazer alguma coisa além, o pai já castrava. Né? E aquilo que você falou, não existe a palavra culpa. Existe compreender da onde aquilo veio, o comportamento que eu tenho, quebrar aquilo e seguir em frente. Lá no FFS tem um momento muito forte de perdão. Por quê? Eu não tenho que culpar. Eu tenho que perdoar. Porque nós, como pais, também vamos errar muitas coisas. Mas vamos errar na intenção de dar o melhor. Né? Então, não existe culpa. Quando eu faço com a intenção de dar o melhor, não existe culpa. Então, é entender as tuas crenças, da onde vieram esses programas, reprogramar e tocar a vida para frente. E quebrar o ciclo de passar isso de uma geração para outra. Que os nossos filhos recebam menos crenças limitantes do que nós recebemos. E assim a gente consegue o quê? Melhorar, as coisas conseguem andar para melhor. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Porque senão você vai ficar culpando os outros do teu fracasso.
E não, Sim. teu fracasso é responsabilidade tua. O teu sucesso também é responsabilidade tua. Aí perguntaram para mim aqui, ó, se 3 dias é suficiente. 3 dias é o primeiro passo do resto da tua vida. Então, você não vai lá fazer 3 dias, depois voltar a fazer o que você fazia antes. Esses 3 dias você vai aprender e dali para frente você vai ter uma outra vida, você vai ter uma outra caminhada, você vai saber o caminho que você vai ter que trilhar, para onde você vai ter que andar. E não acaba, a gente continua com os alunos, a gente vai continuar com salas de aula virtual, mantendo contato, dando exercícios, pegando resultados. A gente tem todo um sistema de continuidade para trabalhar essas pessoas. Porque, na verdade, todo mundo quer ter sucesso, mas nem todo mundo está disposto a, ou nem todo mundo sabe como fazer. Né? Eu, para mim, lá atrás, eu tinha uma noção assim, que para você ganhar dinheiro, tinha que trabalhar igual um camelo. Hoje, a minha compreensão é totalmente diferente. Enquanto eu estiver trabalhando igual o camelo, eu não vou ter tempo para ganhar dinheiro. Eu preciso aprender a trabalhar menos para pensar mais e criar mecanismos para ganhar dinheiro. Né? Porque o meu braço é limitado. Tem até uma história que conta. Se você tem uma fábrica de canetas e uma empresa falar para você encomendar com você 2 milhões de canetas, você empresta dinheiro no banco, compra matéria-prima, faz 2 milhões de canetas, vende para aquela pessoa, pega o dinheiro, paga o empréstimo no banco e fica com lucro. Agora, se eu tiver 1 milhão de pacientes querendo marcar comigo, eu vou ter uma agenda que provavelmente vai durar décadas para poder atender esses 1 milhão de clientes. Então, a minha mão era limitada, ela não produz muito. Mas quem diz que eu posso produzir só pelas minhas mãos? Eu posso ter uma equipe, eu posso ter clínicas, eu posso ter franquias, eu posso ter lojas, eu posso ter comércio. Eu preciso ampliar o potencial do meu braço para poder gerar rendimento para mim. E aí eu gero emprego, eu gero impostos, eu ajudo a mudar a vida das pessoas. Então eu não posso ficar pensando que eu vou ficar na minha clínica atendendo a minha vida inteira. Eu preciso ter uma estratégia de ampliar as minhas coisas. Por isso que você faz o que você faz, eu faço o que eu faço. A gente cria equipamento, cria curso, cria franquia, cria metodologia, traz curso para cá, traz curso para lá. Porque se a gente ficasse no nosso consultório atendendo, se você ficasse no seu consultório atendendo, você ia conseguir fazer bem para quantas pessoas? Agora, o quanto você consegue fazer bem hoje, com vários profissionais dando aula nos seus cursos, ensinando outras coisas. Quer dizer, você potencializou o seu bem para muito além das suas mãos. E a gente precisa fazer isso, potencializar a capacidade da minha mão de fazer bem, ampliar os negócios. Se eu ficar fechado só na minha clínica trabalhando, você vai ser um guerreiro, um batalhador solitário. Vai produzir pouco, não vai produzir muito, vai conseguir levar o teu conhecimento para poucas pessoas quando conseguir levar. Então a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que passar adiante, tem que ampliar, a gente tem que ter estratégias para a gente realmente ter um grande sucesso na nossa vida. Pensar de maneira diferente. O sucesso ele está sim disponível para todo mundo. Por que todo mundo não chega ao sucesso? Ou porque não sabe, ou porque não tem força de vontade, começa e para no meio. Isso é o grande problema. 90% das pessoas começam e param no meio. Talvez 10% vão, ou nem isso, né, consigam ir adiante para poder chegar até o sucesso. Tudo isso está aqui, ó. Sim. Eu costumo dizer assim, Afonso, ó, a diferença, a única diferença entre eu, André Pegas, e o Bill Gates, tirando a conta bancária, a única diferença é aqui, ó. Sim. Aqui ele acreditava, ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia onde ele queria chegar e eu não sabia. Eu fiquei muitos anos da minha vida andando em círculo. Ou seja, ele foi numa direção e eu fiquei parado na direção. Porque tudo que ele tem, eu tenho. Eu sou inteligente, tenho 2 braços, 2 pernas, 2 cabeças, tudo igual. Mas por que uns vão muito longe e outros não? É o que está aqui dentro, é o que limita, é o que impulsiona, é como a pessoa pensa. E isso é inato. Você vê pessoas sem estudo nenhum, excelentes comerciantes, vendedores excepcionais, porque a pessoa tem, ela sabe, ela não tem o que limita a gente, ela consegue avançar com aquilo. Então é neurociência, é a mente. E isso já é muito estudado. A mente de quem faz sucesso é uma mente que funciona diferente. Então eu vou ensinar a tua mente a funcionar diferente, para que você possa poder avançar. E aí as mudanças vêm tanto para o lado profissional, empresarial, quanto o mais bonito, Afonso, que a gente viu, é que a mudança também vem para o lado pessoal. Sim. A gente tem relatos de pessoas que pararam de usar drogas, que botaram rumo na carreira, que agora trabalham, conseguiram montar clínica, abandonaram vícios negativos. Então você vê que o sucesso profissional passou também por um novo enfoque pessoal, né? As habilidades pessoais e as habilidades sociais. Isso é importante, né? Igual o Igor está perguntando aqui, que é um colega nosso que ele, junto com outro colega, então, fizeram terapia manual há muito tempo atrás e começaram lá
com a terapia manual em Salvador, né, Igor? Tá me escutando aí? E aí hoje são referência em Salvador, né? E sempre foram. Mas por quê? Porque os dois sempre trilharam essa linha de sucesso. A gente tem escutado muitos nossos alunos, né? Eu acho que para você também, sempre falando a mesma coisa. Ah, eu tenho vocês como mestre, tenho vocês como linha, que continue assim e que Deus nos preserve para a gente continuar. Eu até anotei aqui que, como você falou, esse teu potencializar, né, dentro desses planos de ação, porque na verdade, André, não estou jogando confete, você sempre foi uma pessoa organizada. Desde a época que você já dava aula para nós, você é uma pessoa que eu nunca cheguei e falei assim, deixa eu ver o que você vai projetar. Nem você, nem o William, porque você sabe como é que faz o começo, meio e fim. E o que eu vejo também? Que as pessoas que são organizadas, que são focadas, elas não têm retrabalho, elas não perdem tempo e elas produzem mais, né? Porque você desfoca quando está preocupado, por exemplo, com a sua concorrência. Quando você deixa esses seus neurônios não realizarem, né, a interação que é feita em sociedade, né? Então, eu anotei aqui. Uma pessoa perguntou para mim aí, mas puxa vida, eu tenho tido até agora só insucesso, mas continuo investindo em curso. Pessoal, de novo, você está investindo em lugar errado. Porque eu vejo assim, se a pessoa não mudar, André, não é o curso, não é o André Pegas, não são os 3 dias, como você falou, que vão mudar a curto prazo, porque a pessoa que tem aquele tesão e aquela emoção e entra nesses coaching maluco, abraça, chora, beleza, igual quando a gente muitas vezes está na igreja e tal, só que no outro dia continua fazendo as mesmas besteiras. Então, número 1, que vocês perguntaram, não tem idade. Pela neurociência, pessoal, você pode mudar pela neuroplasticidade a hora que você quiser o seu cérebro. E que nem todo mundo pergunta, o que é ter fé? Ter fé é decisão. Ou eu tenho ou não tem meio termo. Ou você decide mudar, como o André falou, e se desapega de um monte de coisa. E agora, como é que dá resultado a longo prazo? Aí eu vou responder de novo que o André falou. Só dá resultado se a gente acompanhar vocês. É um tipo de um coach, sim, mas é um coach realista. É um coach com os pés no chão, porque nós sabemos para onde nós queremos ir. Né? Desde o começo, ninguém está fazendo um curso aqui. O André não montou um curso, nem eu na Micro, aí no Instituto, nós temos hoje 100 colaboradores, né? Ninguém montou para só ganhar dinheiro, montou porque nós queremos levar vocês para algum lugar, levar a fisioterapia para algum lugar. Né? E aí, a longo prazo, só existe um jeito a nível de neurociência, pela repetitibilidade. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né, para que vocês quebrem, né, essas crenças. Pessoal, vou falar uma coisa do dia a dia. Eu observo as palavras das minhas filhas, da minha esposa, as minhas, todos os dias, todos os momentos. Quando você aprende isso, né, como diz a Bíblia, orar e vigiar o tempo inteiro, vocês têm que cuidar com aquilo que vocês falam. As nossas mentes, as nossas palavras materializam as suas ações e o seu futuro. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você deseja para os outros e para você, né, André? Não sei se você tem alguma coisa a colaborar aí. Então, eu tenho assim, um trilho, assim, sabe? Que eu aprendi com uma pessoa muito bacana, que é justamente falar isso. O que você comunica é o que você pensa. O que você pensa é o que você sente. E o que você sente determina as tuas crenças. E as tuas crenças determinam os seus resultados. Então, uma boa maneira de começar a mudança é começar comunicando diferente. Comece na comunicação verbal e na não verbal. Preste atenção no que você fala. Quando um paciente chega, a primeira coisa que você fala é uma reclamação. Nossa, está calor hoje, né, dona Maria? Quer dizer, como está a tua comunicação verbal? Como está a tua comunicação não verbal? Né? Você é aquela pessoa que está sempre privando para o sorriso e para dar uma palavra gentil para alguém? Ou é aquela pessoa que adora uma briga, uma discussão? Né? O que você está comunicando? Isso é uma coisa importante. A repetição é fundamental. Então, nós trabalhamos com alguns exercícios, que nós chamamos de exercícios rotineiros, onde a pessoa precisa repetir todos os dias aquele exercício, até ela começar a pensar diferente. Até ela começar a transformar os pensamentos, transformar a comunicação, transformar os sentimentos, porque a gente está lidando com pessoas com muitos anos de crença instalada. E quando acontece coisa bacana, por exemplo, o Igor, faz muitos anos que eu não encontro o Igor. Eu conheci o Igor quando eu fui dar aula de terapia manual, não sei há quantos anos atrás, lá em Salvador, e foi um cara que me chamou muito a atenção, porque ele tinha um estudo de Pilates, mas já estava montando outro, já tinha um dentro do shopping,
Falei, cara, mas que fisioterapeuta desenrolado esse, né? É, à frente do tempo dele. Então você vê, o Igor tá aí, eu ouvi ele falando ali, lembrei dele, porque eu lembrei exatamente disso. Ele e o parceiro dele lá, como eram pessoas empreendedoras. Hoje eu nem sei como eles devem estar, mas devem estar muito bem, porque lá atrás já tinham essa capacidade de empreender, quer dizer, hoje eles devem estar voando lá, né? Então a gente tem que cuidar, assim, sabe? Cuidar com o que rouba nosso tempo, porque o tempo é uma coisa que a gente dá sempre aquela velha desculpa, né? Não, eu não tenho tempo. Mas para e presta atenção para você ver o que está roubando o teu tempo ao longo do dia. Porque o teu dia tem 24 horas igual o meu. E eu Sim. tenho tempo para fazer o que eu preciso fazer. Né? Então, o que está roubando o teu tempo? O que você faz em um dia que não é produtivo para você? Quantas horas de televisão você vê? Quantas horas de telefone você fica mexendo? Quantas horas que você faz coisas improdutivas? Vamos mudar isso? Vamos colocar coisas produtivas no lugar? Ou seja, vamos trazer rotinas para você, que são rotinas importantes. A Vivian me lembrou aqui, para eu falar, Afonso, que no FFS a gente não vai falar só de neurociência, de comportamento, a gente vai falar também de marketing, a gente vai falar de finança. Então, como estruturar a tua finança, a finança da tua clínica, tuas finanças pessoais, como você fazer o teu marketing, quais são as estratégias das mídias sociais hoje para você angariar mais clientes. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de administração, a gente vai falar de equipe, de seleção de equipe, recrutamento, como você montar uma equipe de sucesso próxima a você, como você empreender, aumentar teu negócio. Então, não é só a gente começa o curso falando muitas questões mentais, depois a gente vai para a prática. Quer dizer, vamos elaborar uma rotina, vamos entender o que é uma administração, o que é uma gestão. Vamos fazer, a pessoa sai de lá, a apostila do curso, ela vira o guia que essa pessoa vai ter que ter pro resto da vida dela. Que lá ela preenchendo os exercícios, ela fazendo tudo o que precisa, aquilo ali é um guia que se ela lê todo dia aquilo, ela vai sempre lembrar do que ela precisa fazer. E a gente tem os exercícios rotineiros que a gente cobra todo dia. A gente tem um sistema de parceria que a gente faz no curso, onde cada pessoa tem o seu parceiro. E o parceiro é quem vai acompanhar essa pessoa depois do curso. O parceiro que vai cobrar ela se ela está fazendo os exercícios, é o parceiro que vai cobrar ela as mudanças que ela está fazendo. Então, eu dou uma responsabilidade de uma pessoa para outra pessoa cuidar que está fazendo o curso. Então, cria uma relação bacana, a gente faz um networking antes do FFS, como estabelecer redes de contato de sucesso, como fazer um network. Network é sensacional. Quantos clientes você atende que são potenciais para gerar network, expansão do teu próprio negócio dentro do teu consultório? Mas você nem sabe o que aquela pessoa faz. Né? Então, como criar uma rede de networking? Depois de 3 anos tentando fazer em inglês, finalmente obtive foco. É isso aí, é foco. Então, a gente vê o quê? Que as pessoas elas têm vontade de crescer, elas têm vontade de mudar. Mas muitas vezes elas não sabem como fazer isso. Tem gente, Afonso, eu lembro que eu dei um curso de radiologia uma vez, e uma fisioterapeuta que tinha lá, na época, eu devia ter 10, 12 anos de formado, uma fisioterapeuta com mais de 20, falou para mim assim, nossa, eu nem sabia que fisioterapeuta podia pedir exame. Né? Então, assim, as pessoas, elas deixam de avançar, elas ficam paradas naquela mesmice delas. Quer dizer, o mundo mudou, o mundo precisa mudar. Você precisa entender que o sistema de gestão é outro, que a clínica funciona de um jeito diferente do que funcionava antigamente. A tua mente precisa ser outra. Você tem que ter a mente de alguém que vai prosperar e não a mente de alguém que vai ficar segurando você no passado. Isso esbarra conhecer você, conhecer o teu negócio, aonde você quer chegar. Tem pessoas que são ótimas para ser colaborador e não para ser dono. Então, mas ela é dona e fica apanhando, entende? Então, quer dizer, como você reestruturar, como você ser feliz e ter prosperidade no teu negócio. A felicidade, graças a Deus, ela está à disposição de todos. Né? Não existe aquela pessoa que nasceu para ser triste, ter esse karma. Não tem o que eu possa fazer que minha vida vai ser ruim. Não. Se você amar, se você quiser o bem, fizer o bem, tudo isso vai voltar para você. E se você souber estruturar isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que você consiga fazer isso voltar para você em termos de benefícios, de negócios, de dinheiro, de saúde, de família, de tudo, você pode ter sucesso, porque o sucesso não é ter dinheiro. O sucesso é você ter também dinheiro, mas você ter alegria com a tua família, com os teus filhos, você poder viajar, você poder fazer teus cursos, você ter a tua religião, ter as tuas crenças, você ter um contato positivo com os teus pais, ter um contato positivo com os teus filhos, você transmitir coisa boa para as pessoas. Tudo isso é sucesso. Porque se sucesso fosse só ter dinheiro, eu era o primeiro que não ia querer. Claro, com certeza. E eu falo para você que até a Simara, que nós fizemos uma live essa semana também, ela fala do rapport, né? Olhar nos olhos do paciente. Quer dizer, esse rapport, como você falou, é muito importante, porque quando a gente dá curso, a gente fala, as pessoas que não criam rapport não conseguem entrar no campo, né?
que foi criado e a intenção, como a Keila falou, eu até estou anotando, tá, aqui que vocês estão falando aí, a intenção é tão importante quanto a ação, é uma coisa que eu sempre falei, né? E o Igor e o Thiago, a gente tinha esquecido do Thiago, né? É a dupla sertaneja maravilhosa lá. E aí o Hércules corrigiu a gente, né? Ei, Hércules, hoje eles atendem Ivete Sangalo, o Saulo, quer dizer, então olha só, são pessoas que despontaram, porque como você falou, são desimpedidos, né? Então o que que eu vejo? Muitas vezes pessoas chegam para nós e falam assim: por que você não monta uma franquia? Porque você tem franquia, né, André? E aí, por quê? Porque na hora que você vai escolher, eu tinha muito medo em alguns negócios nossos da escola de vender para a pessoa e a gente tem que entrevistar as pessoas, né, André? Porque às vezes o cara que está cheio de grana não é aquele que vai dar sucesso para você, né? O que você não concorda com isso? Falando um pouquinho também das tuas franquias de coluna. Então, a franquia para mim, Afonso, foi um aprendizado tão grande. Eu lembrei aqui de uma história do Thiago. Olha só para você ver o que é uma educação, o que é educar um filho para ter sucesso. O Igor está assistindo, ele vai lembrar disso, ele vai comentar com o Thiago. O Thiago me contou uma história. Ele era aluno pequenininho, era no colégio, na época que lançou o All Star, sabe? Era moda ter o tênis All Star. Ele queria muito um All Star. A mãe dele falou que ia comprar um All Star para ele. E comprou um All Star cor-de-rosa. E falou: toma aqui teu tênis, meu filho. Ele falou: mãe, mas é cor-de-rosa, como é que eu vou usar um tênis cor-de-rosa? Ela falou assim para ele: você não tem, não tem estilo, você não acredita em você, quer dizer, é a cor do teu tênis que vai fazer o seu comportamento mudar? Ele pegou o tênis rosa e foi na escola, de tênis rosa, porque ele era mais do que aquilo. Ele superava o que os outros iam pensar dele, não se importava com aquilo, porque, você veja, tem sucesso hoje não é à toa. Teve base, teve educação, teve sabedoria na educação, né? Não teve uma coisa limitante. A mãe dele tirou ele da zona de conforto. A mãe dele fez ele passar por um desconforto para subir um nível acima. Quer dizer, ele se tornou muito mais confiante, provavelmente, com isso, né? Então, e eu aprendi muito com a franquia, assim, ó, porque na franquia a gente negocia com fisioterapeutas e com investidores, né? Então, quando os investidores entram em contato com a gente para comprar a nossa franquia, a conversa, Afonso, é totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Por exemplo, a primeira pergunta que um fisioterapeuta faz quando ele quer comprar a franquia é quanto custa a franquia. Um investidor, ele não pergunta quanto custa. Você acredita isso? Falou ele compra, tudo. Ele quer saber assim, qual é o retorno? Sim. Em quanto tempo o dinheiro que eu colocar volta para o meu bolso? E eu não quero saber quanto custa, porque o dinheiro quem tem é o banco. Eu quero saber em quanto tempo esse dinheiro está de volta no meu bolso. Então ele não se limita, ele se limita ao ganho. O fisioterapeuta se limita ao que ele tem. Se a franquia custa 10, eu só tenho 5, então eu não posso ter. Sim. Entende? Então a cabeça é outra, Afonso. A cabeça é outra. E aí eu tive que aprender a negociar com investidores. Né? O investidor fala para mim assim: André, qual que é o ROI, o EBIT da tua empresa? Cara, eu sei de osso. Eu sei de negro. O que é tal do ROI? O que é tal do EBIT? Eu tive que estudar um mundo que eu não conhecia. Ou seja, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso saber coisas diferentes. Então, eu tive que estudar muito gestão, administração, para poder dar informação para essas pessoas. A gente teve um assessor financeiro que fez toda a análise econômica da nossa franquia, planilhou tudo isso, porque não era vender para fisioterapeuta, né? Então, eu vejo assim, o quanto o fisioterapeuta é limitado em negócios, porque não é o métier dele, não está no know-how dele, mas ele precisa aprender. Ele precisa aprender, senão ele vai ficar sempre dependendo do dinheiro que ele tem na poupança para poder crescer. E não é assim que funciona, né? O Kiyosaki aqui, ele fala: nunca use o seu dinheiro para enriquecer. Use o dinheiro dos outros. Só para você ver, existe uma franquia aqui na Califórnia de um tipo de wellness, né? E aí é uma academia que você vai comprar roupa, é tudo natural. Você sabe que eu fiz nutrição e eu vejo que aqui na Califórnia é maravilhosa. Em resumo, quando uma mulher de Houston, amiga nossa, né, nos chamou para montar, ela justamente falou assim: não, o investimento é pequeno, você vai dar 40 mil de entrada e a única coisa de entrada esses são os 40 mil. Porque depois os outros que vão totalizar 400 mil, quem vai me dar é o banco. Só que a projeção para 5 anos é eu no segundo ou terceiro ano eu já pagar esses 400 mil. Então, você sabe, eu trouxe uma franquia para o Brasil que nós não colocamos ainda para explodir por causa da situação do Brasil, que é a Satisform, que são equipamentos franceses, e 10 pessoas que vieram procurar a gente não são fisioterapeutas. Eu não consegui fechar, a não ser com o Francisco lá em Brasília,
a minha franquia. Por quê? Porque a maioria dos fisioterapeutas pensa como você. Então, em resumo, o que eu gostaria para o futuro, até escrevi aqui. Na verdade, eu falei isso para você, vou repetir publicamente. O meu sonho é vender o seu curso antes dos meus cursos, porque aí eu sei que o nível de abandono vai ser menor. Porque o seu curso ele é transformador, mas ele não transforma dando só conteúdo, ele transforma o ser humano, ele transforma a pessoa. A pessoa transformada, ah, meu Deus do céu. Aí você dá osteopatia, micro, você dá o que você quiser, a pessoa arrebenta. E isso, como está escrito aí pelo Leonardo, nunca a gente aprendeu isso na faculdade, nós aprendemos na vida, né, André? Na vida. E às vezes aprendemos errando, né? O erro é o teu maior professor. Aprenda com ele e não lute com ele. Não queira lutar com o erro. Entenda e aprenda com o erro. Porque ninguém aprende com o bajulador. A gente aprende com o erro e com quem critica. Né? Então, receber feedback, isso é uma das falhas que a gente tem, Afonso. Eu pergunto para as pessoas, você sabe o que o teu cliente pensa de você? Qual foi a experiência que o teu cliente teve quando ele foi tratado pela tua clínica? Você sabe? Não, eu não sei. Se você não sabe o feedback do teu cliente, como é que você pode mudar alguma coisa para melhor? Se você não sabe se está bom, se não está bom, né? Então, criar o feedback e tudo mais. A Vivian está me cutucando aqui que o tempo está acabando. E Sim. só vou falar, dar um recado aqui, Afonso, que é importante. Ó. Desafio é comigo, entendeu? Desafio é o que faz a gente vencer. Amanhã eu estou começando um desafio novo, tá? Que eu faço com os nossos seguidores. Perfeito. Oi? Calma aí, Vivian. Agora eu vou dar um recado aqui. Então eu vou lançar um desafio, Afonso. Olha só, vai começar amanhã esse desafio. Às 6h30 da manhã, eu vou fazer uma live que não vai ficar gravada, é só para quem assistir ao vivo, de uns 10 minutinhos mais ou menos. Vou dar uma aula, vou fazer um desafio. A pessoa precisa cumprir o desafio no dia, tirar uma foto e me mandar. 7 dias de desafio. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Às 6h30 da manhã, para que a pessoa possa cumprir esse desafio e mandar ele para mim. Quem cumprir todos os desafios, a gente vai dar um prêmio especial, que eu vou falar qual é o prêmio amanhã para quem assistir, tá? E os ingressos do FFS acabam domingo que vem. Então, quem quer fazer e não fez, só tem essa semana para fazer. Domingo que vem, acabou, esgotou os ingressos. Aí vai ficar só para o próximo FFS, que vai ser só no final do ano. Então, quem não fez ainda, precisa correr para terminar essa semana. E quem quiser ganhar um presente super especial, acompanhe o meu desafio todos os dias às 6h30 da manhã para você poder cumprir. Quem cumprir todos os desafios vai ganhar um presente especial que eu vou contar amanhã qual que vai ser esse presente. Perguntaram aqui, oi André, o que é isso? O que diferencia seu curso do curso de coaching e o método CIS do Paulo Vieira? Totalmente. O método CIS é o método CIS, o FFS é o FFS. Porque o método CIS ele é um curso de inteligência emocional para qualquer pessoa. O meu curso, ele é um curso de alta performance para profissionais da área da saúde. Então, o que a gente vai falar no curso é específico para profissionais da área da saúde. Por exemplo, no CIS não fala sobre administração de clínica. No nosso curso a gente vai falar. No CIS não fala sobre gestão financeira da tua clínica. No nosso a gente vai falar. No CIS não fala estratégia de como ter mais pacientes. No nosso curso a gente vai falar. Então, ele é bem mais específico para profissionais da área da saúde. Né? O CIS ele é um curso de inteligência emocional muito bacana, eu fiz um curso muito bom, mas não tem muita relação com o que a gente vai fazer, não. São coisas diferentes. Né? E aí o pessoal está pedindo aqui, 5h30 em ponto. 5h30 em Porto Velho. Porto Velho e Manaus. Porque vai ter que acordar mais cedo. Uhum. É 6h30 horário de Brasília, tá? 6h30 horário de Brasília. Pronto, o Afonso vai ter que acordar 2 da madrugada para poder assistir meu desafio. Eu tô fora. Mas é 6h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Tá escrito se educador físico pode fazer o FFS. Pode. Qualquer profissional liberal da saúde pode. Afonso, o curso é feito para profissional da saúde, mas tem empresário, advogado, contador, marketing. Pode fazer? Claro que pode. E o ideal é que você leve tua esposa e teu marido. Porque quando os dois trabalham na mesma direção, tudo é mais fácil. Um dos grandes segredos, Afonso, de eu ter crescido tanto, foi a Vivian do meu lado, com o mesmo foco que o meu. Sim. Coisa que eu não tinha antigamente, né? Então, isso ou seja, a gente trabalha 2 vezes, né? A gente tem energia dobrada para poder avançar.
graças a que a Vivian me apoia bastante e a gente está indo na mesma direção. Então é muito, muito legal o pessoal junto. É presencial? É presencial. 3 dias, 5 a 7 de abril, são 30 horas de curso presencial, mais as atividades extra-curso. 37 segundos, Afonso, para você dar suas considerações. A Vivi está dizendo que é para a gente voltar na live, que o pessoal está pedindo, mas você dá suas considerações aí, que você deve ter coisa para fazer também. Não, eu só quero dizer para que vocês acreditam e, como o André falou, pode agarrar na gente, que a gente vai levar vocês. Nós estamos acostumados. Isso não é um peso, isso é uma alegria, isso dá prazer, né, André? Para mim, totalmente. Para mim, isso é o que me move, Afonso. Para mim, é uma alegria enorme poder falar um pouco do meu sucesso, ensinar um pouco do que eu demorei 20 anos para aprender, porque eu quero que a pessoa consiga em 2 o que eu consegui em 20.